Não é fácil orientar-se numa floresta quando não se tem caminhos nem trilhas. A Bíblia é como uma floresta e, se não conhecermos o caminho, poderemos facilmente nos perder dentro dela. Talvez nos contentemos em ler e meditar esta ou aquela página, mas podemos ficar sem uma visão geral da sua unidade e riqueza. Olá, caro leitor, cara leitora, eu sou o Padre Paulo Basalha, Padre Paulino, coordenador do Centro Bíblico Paulus. Estou aqui hoje para falar para vocês deste livro da Paulus, Conheça a Bíblia, do Ivo Storniolo e do Euclides Balancin, que, como o nome diz, Conheça a Bíblia, é uma introdução bastante básica para quem não teve contato ou quer ter um primeiro contato com a Palavra de Deus. Então é um livro introdutório para aqueles que querem começar a estudar a Bíblia. Não é um livro de oração, é um livro de estudo, mas não é um livro de estudo aprofundado, né? Estudo aprofundado seria um segundo momento. Este é um livro de introdução. Então, como é que esse livro se estrutura? Em 4 partes. A primeira parte são questões introdutórias, por exemplo, o que é a Bíblia, qual é o centro da Bíblia, então se fala da aliança, porque a Bíblia é toda a história da aliança que Deus faz com um povo, e uma aliança que é desrespeitada por parte do povo, uma aliança que Deus perdoa, em que Deus perdoa essas infidelidades do povo, e não só perdoa, como renova em Jesus Cristo, seu Filho. Então, a nova aliança, né? Deus renova essa aliança, então, Antigo e Novo Testamento. Então, essas questões introdutórias, né, na primeira parte. A segunda parte vai trabalhar o Antigo Testamento. Então, para cada bloco do Antigo Testamento, bloco de livros, né, existem introduções, né? Então, Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e poéticos, livros proféticos. Depois, cada livro tem uma introdução bem sintética, né? Então, vamos dar aqui o exemplo do Gênesis, o primeiro livro, né? Então, tem sempre uma chave de leitura para cada livro da Bíblia. Então, Gênesis, origem do mundo e do povo de Deus. Então, uma página, um pouquinho mais de uma página de introdução ao que é o livro do Gênesis, e depois algumas perguntas para refletir, né? Algumas perguntas diante daquilo que foi falado, né? E também, depois de cada introdução, uma proposta de texto daquele livro para ser lido, para ser refletido. Então, a proposta desse livro é para ser trabalhado tanto individualmente, para ser lido, estudado individualmente também, ou como em grupo, né? Com a comunidade, com o seu grupo. Vocês podem, através dessas perguntas para reflexão, trabalhar juntos, ler e comentar esse texto bíblico que é sugerido. Então, essa é a segunda parte do livro, né? O Antigo Testamento, sempre nessa dinâmica de uma introdução e perguntas para reflexão. Depois, a terceira parte, o Novo Testamento, para cada bloco existe uma introdução. Então, Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas e Apocalipse, né? Esses 4 blocos. E é interessante que dentro de todo o livro existem quadros de referência que vão trabalhar então temas como o templo, os grupos sociais, né? Quem eram os fariseus, quem eram os doutores da lei, né? A palavra-chave também, né? Dentro da Bíblia. E depois, na quarta e última parte, seriam os modos, trata dessa questão dos modos de ler a Bíblia, que é uma parte também muito importante, né? Porque se trata de a gente ler a Bíblia, sobretudo para quem é cristão, que não vai ficar no âmbito de uma leitura simplesmente literária para ter um conhecimento, uma erudição da palavra da Bíblia, é saber como ter acesso a essa palavra escrita há mais de 2000 anos, né? Entender minimamente o que estava ali, qual era o contexto, né? De maneira que um texto não seja tirado do contexto para virar pretexto para a gente dizer o que a gente quer que ele diga, né? Então, a gente vê essas pessoas que puxam versículos da Bíblia isolados para, às vezes, justificar coisas, para dizer exatamente o contrário do que o texto bíblico está querendo dizer, né? Depois, uma leitura cristã da Bíblia, uma leitura da Bíblia como seguidores de Jesus, com os olhos de Jesus, né? Então, evitar então uma leitura ingênua, né? Para chegar a uma leitura crítica. Uma leitura crítica é esse tipo de leitura
que eu falava, né? De saber que a Bíblia, ela é palavra de Deus, sim, mas escrita em linguagem humana, seres humanos que fizeram essa caminhada com Deus, escreveram essa palavra. Não é um objeto caído do céu, mas é fruto de todo um processo de redação, de revelação de Deus, de capacidade humana de receber essa revelação e de pôr isso por escrito, né? Através das tradições orais, né, que vieram, que foram sendo postas por escrito, né? Então essa leitura minimamente crítica que permite a gente contextualizar um texto para poder entender esse texto, estudar o texto, né? Como eu disse, não para ficar no âmbito da erudição, né? É importante sim estudar, mas sobretudo para entender e consequentemente poder também meditar a palavra, rezar a palavra, para que possamos também viver a palavra, né? Que a Bíblia se torne palavra viva, né? Se torne vida em nossa vida. Senão ela vai ser um livro qualquer e não adianta deixá-la aberta no estande, que ela não vai transformar a vida de ninguém. A Bíblia é vida quando ela é entendida, ninguém tem a compreensão plena daquilo que é a revelação de Deus, né? Jesus que veio revelar para nós essa revelação. Mas livros como esse de introdução nos ajudam a encontrar, como eu lia no início, o caminho dentro de uma selva, de uma floresta, com tantos caminhos, para a gente não se perder em leituras fundamentalistas, em leituras que distorcem, no fim, né, tudo aquilo que é o projeto de Deus revelado no seu Filho Jesus. Então, esse é um livro que pode ser encontrado em todas as livrarias Paulus, no nosso Televendas, ou através da nossa loja virtual, paulos.com.br.